Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, um enorme prazer e carinho pela qual vocês estão aqui nos honrando mais uma vez com a sua atenção e com a sua dedicação. Esperamos que você tenha o melhor resultado possível. Certamente valerá a pena o seu esforço e a sua dedicação, tá bom? Vamos lá, retomando então os nossos estudos de ética profissional. Vamos ver agora, adiante, a questão do subestabelecimento. Estudamos na aula anterior os mandatos, as procurações. Agora, como uma subespécie de mandato, nós vamos tratar aqui do subestabelecimento. Muita gente conhece o subestabelecimento como subs, mas eu preciso adverti-los desde já. Aqui é a aula de ética. E você tem que estar preparado. Você tem que estar preparada para as nomenclaturas técnicas. Não adianta a gente vir aqui passar os macetes, a gíria forense. Isso para vocês não interessa. Aliás, para vocês interessa a nomenclatura técnica, que está constante na legislação. Então, vamos nos acostumar? Subestabelecimento. Nada de subs, tá bom? Bom, gente, vamos entender. O que é o subestabelecimento? O subestabelecimento, pessoal, é a transferência de poderes. Ou seja, o advogado que recebeu poderes, através de uma procuração, que é um mandato pela qual já estudamos, ele vai proceder à transferência daqueles poderes que ele tem para uma outra pessoa. No nosso caso, para um advogado ou para um estagiário de direito. Só essas duas figuras. Então ele recebeu os seus poderes pela procuração e vai transferir, através do subestabelecimento, esses poderes a terceiros. Ok? Vamos lá, então, com essa definição sobre subs, vamos lá aos dois tipos de subestabelecimento de poderes. Tela mágica, por favor. Dois tipos de subs. Primeiro deles, com reserva de poderes. Esse é o primeiro subestabelecimento, gente. E o que eu faço aqui de destaque para vocês? É o subestabelecimento pela qual a transferência parcial. Parte daqueles poderes que eu recebi lá na minha procuração é parte desses poderes que eu vou transferir. Não vou transferir tudo, vou transferir parcialmente. E aí, pessoal, o grande segredo de tudo é que eu, o advogado principal, eu vou ser mantido na causa. Então, em qual hipótese isso acontece, professor? É muito comum o subestabelecimento com reserva de poderes quando duas audiências são marcadas para o mesmo dia e com horários próximos. Por exemplo, na capital, a audiência foi marcada para as 15 horas, 3 horas da tarde. Porém, num município vizinho, a audiência, em outro processo, é claro, foi marcada para as 15h20. Gente, é humanamente impossível, estar às 15 horas em determinado fórum e às 15h20 em outro fórum de outro município. Não dá. Então, nessa situação, para não correr o risco, eu, advogado, então vou nomear um advogado terceiro, vou subestabelecer com reserva de poderes na pessoa dele, para que ele possa me representar nessa audiência. Ponto. Simples assim. Eu contrato esse advogado audiencista, para que possa me representar tão somente naquela audiência. Ok? Bom, vou continuar na causa normalmente. Não há nenhum problema. Gente, o Código de Ética, ele estabelece que o subestabelecimento com reserva de poderes é ato pessoal do advogado principal. É ato pessoal. Então, ele pode fazer isso sem o conhecimento, ou sem a aprovação do seu cliente.
Não depende, gente. O subestabelecimento com reserva de poderes não depende de aceitação do seu cliente. Tudo bem? É o subs que depende tão somente do advogado. Bom, e quem é que vai pagar os honorários do advogado que está recebendo sub, gente? Sou eu. Eu, enquanto advogado. Eu vou pagar os honorários, então, desse advogado que vai me socorrer, que vai fazer essa audiência para mim. Não é o meu cliente, sou eu, enquanto advogado, quem vou pagar os honorários. Olha o que fala o artigo 26 do Código de Ética e Disciplina. Cuidado, não é o estatuto, é o Código de Ética. O subestabelecimento do mandato com reserva de poderes é ato pessoal do advogado da causa. Parágrafo 2º. O subestabelecido, ou seja, o advogado que está recebendo o subestabelecimento. O subestabelecido com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. Quem é o subestabelecente, gente? É o advogado que está transferindo parcialmente os seus poderes. Tranquilos? Muito bom. Então, segundo tipo de subestabelecimento. E é o que causa maiores dúvidas, maiores complicações e muitas das vezes é o que mais é exigido no nosso exame de ordem. Sem reservas de poderes. Então, subestabelecimento sem reserva de poderes. Pessoal, como eu já disse, subestabelecimento é a transferência de poderes. No subestabelecimento sem reserva de poderes, essa transferência de poderes, ela é total, completa. Todos os poderes que eu recebi através da procuração, eu vou transferir para um outro advogado. Tudo que eu transfiro, vou passar todos os poderes para o outro advogado e não vou ficar com absolutamente nada. Por quê? Porque o advogado principal, o advogado subestabelecente, não é mantido na causa. Bom, aí sim, gente, aqui está se encerrando uma prestação de serviços. Até então, eu era o advogado responsável pela causa. Eu é quem patrocinava a demanda. Mas, por vontade minha ou do meu cliente, esse subestabelecimento vai ser passado para um outro advogado. Bom, como eu disse para vocês no início da outra aula, né? A relação advogado e cliente é de confiança. Então vejam, senhores, não se pode passar um subestabelecimento sem reservas para um outro advogado sem o mínimo conhecimento do cliente. Gente, é indispensável que o cliente tenha o prévio e inequívoco conhecimento de quem vai ser o novo advogado. Eu não posso simplesmente passar um subestabelecimento para um outro advogado sem o menor conhecimento do nosso cliente. Não pode. Olha o que diz aqui o artigo 26, parágrafo 1º, da onde? Do Código de Ética, hein? Cuidado. O subestabelecimento do mandato sem reserva de poderes exige o quê? Exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Ok? Então, pessoal, tomem cuidado. Uma informação aqui importante para vocês. Nessa modalidade de subestabelecimento, sem reserva, sem de poderes, quem é que vai receber os honorários sucumbenciais, né? Bom, gente, os honorários sucumbenciais serão recebidos proporcionalmente. Vamos lá imaginar que o doutor Edilton, volta aqui comigo, doutor Edilton atuou na primeira instância de uma ação de despejo, por exemplo. Bom, chegou ao final da sentença, o cliente achou que o resultado não era aquele que ele estava esperando. Ele queria o despejo e queria muito mais. E o juiz deu o despejo e deu algum valor ali a título de cobrança de aluguéis. Bom, ele ficou descontente, ele queria mais. Bom, nessa situação, ele então me comunicou, pela qual ele estava procedendo à revogação dos meus poderes.
E ato contínuo me pediu para que procedesse, então, o subestabelecimento, sem reserva de poderes, para um outro advogado que ele estava ali indicando. Muito bom. A questão de honorários de sucumbência. Os honorários que são arbitrados, né, pelo juiz da causa. Bom, gente, nessa situação, os honorários de sucumbência, eles vão pertencer aos dois advogados que trabalharam na causa. E vão ser recebidos por eles proporcionalmente, na medida em que houve a sua devida atuação. Então, por exemplo, o meu caso, eu atuei até a sentença, como eu disse para vocês. E a partir da sentença, ele manifestou o interesse em contratar um outro advogado. Contratou, eu subestabeleci sem reservas e a causa foi tomando o seu curso natural. Seguiu a segunda instância, depois da decisão de segunda instância, ele entrou com um outro recurso para as instâncias máximas. Bom, gente, a partir do momento que houver o trânsito desse processo, dessa ação, os honorários de sucumbência, então, eles vão passar a ser devidos, né, executados. E aí eu, como advogado que trabalhei lá na primeira fase, lá atrás, vou ter direito a receber, então, os meus honorários proporcionais àquela fase. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Maravilha! Agora, nós vamos dar início à matéria que tem o maior peso, que tem a maior relevância no exame de ética profissional. E aqui eu preciso que você tenha muita atenção, muito foco e disciplina. Por quê? Como a matéria é longa, nós vamos aqui trabalhar ponto a ponto, para que você não perca absolutamente nada. Nós vamos tratar todos os pontos e eu quero que vocês estudem muito essa matéria, que é a respeito dos direitos dos advogados. Pessoal, a matéria de direito dos advogados, como eu disse, ela tem o maior peso no exame de ordem. Por quê, professor, tem o maior peso? Porque de 10 questões de ética profissional, eu não tenho medo, não tenho dúvida de falar isso para vocês. De 30% a 40% desse exame que você vai prestar é composto por direito dos advogados. Então, é uma matéria que eu vou chamar muito atenção. Eu quero que você tenha um pouco de paciência e persistência para que possamos adentrar a todas as questões aqui de direitos. Tudo bem? É uma matéria que vai levar além dessa aula. Não tenho medo aqui de garantir isso para vocês, mas nós vamos estudar ponto a ponto. Tudo bem? Está preparado? Já tomou sua água? Já tomou seu suco, seu café? Vamos prosseguir, tá bom? Vamos lá, gente. O que eu quero trabalhar aqui com vocês inicialmente, que é a base aqui para essa matéria de direito, é dizer que os direitos contemplados no artigo 7 e 7A do nosso Estatuto da Advocacia, eles são exclusivos aos advogados. Tão somente. Não se aplica os direitos para bacharel de direito, não se aplica esses direitos aos estagiários de direito. Gente, cuidado! Se não me falha a memória, num determinado exame não muito longínquo, caiu uma questão estabelecendo aqui a prática por um estagiário de um direito. Muita gente errou. Muita gente errou porque esqueceu que esses direitos são aplicados somente aos advogados. E você que vai se colocar como candidato, você já precisa pensar como advogado. Se você for para o exame pensando como sociedade, pensando como estagiário ou como bacharel, você não será aprovado no exame. Você precisa pensar como um advogado. Você tem que entrar no exame já sendo advogado, com visão de advogado. E aí, aquilo que de mal estiver descrito naquela prova, você como um bom advogado, como uma boa advogada, vai saber se defender e aplicar aqui a nossa matéria no dia do teu exame. Tá bom? Então, essa é a primeira grande observação.
A segunda situação que eu quero mencionar aqui para vocês, que está prevista lá no artigo 6º. Vamos lá, tela mágica. Artigo 6º do meu estatuto. Bom, não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Gente, essa aqui é uma situação importantíssima que está prevista no nosso estatuto. Todos, advogado, magistrados e membros do Ministério Público devem se tratar com respeito. Não existe aquela situação do advogado maltratar o juiz, ou do juiz maltratar o advogado, do Ministério Público, né, da promotoria destratar advogado. Não existe. Primeiro porque está aqui no estatuto nosso. Segundo que é uma questão de cidadania, educação. O estatuto nem precisava dizer isso, mas para evitar abusos, e lamentavelmente ocorrem muitos, infelizmente, está aqui. É regra básica, regra basilar da ética. Todos devem tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Gente, e por que o advogado, o magistrado e o membro do Ministério Público devem se tratar com respeito recíprocos? Porque a formação acadêmica de todos eles é exatamente igual. Exceções aos cursos de especialização, mestrado, doutorado, que cada um deles devem ter praticado, mas o curso de graduação, todos são bacharéis em direitos. Não pode, então, haver qualquer distrato aqui para qualquer uma dessas figuras. Tudo bem? Bom, parágrafo único do artigo 6º ainda do Estatuto. As autoridades, os servidores públicos e os serventuários da Justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Tá claro, pessoal? Então aqui como que deve ser, o advogado deve ser tratado? Aquelas situações que lamentavelmente a gente vê de juiz agredindo advogado, de advogado agredindo juiz, né? Não pode acontecer. Isso é o fim do mundo. Nós, enquanto advogados, precisamos exigir digno tratamento por todas as partes, assim como nós também devemos oferecer a todo mundo, tá certo? Não é só exigir uma situação das outras pessoas e de nossa parte nada. Não, tem que ser uma coisa conjunta. Eu exijo deles e eles também têm o mesmo direito de exigir de nós, ok? Então, aqui o artigo 6º que fala da inexistência de hierarquia. Agora, propriamente, nós vamos aqui tratar dos direitos dos advogados. Volta comigo. Gente, artigo 7 do Estatuto. São direitos do advogado, da advogada. Então, cuidado, hein? Já fiz a ressalva referente a este tema. Inciso 1. É direito do advogado, então, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Pessoal, a partir do momento que eu for inscrito como advogado, a partir do momento que for deferida a minha inscrição nos quadros da OAB, eu passo a ter o direito de atuar em todo o território brasileiro. É o que está estabelecendo o inciso 1 do artigo 7º. Eu posso atuar em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Pernambuco, Espírito Santo, qualquer estado, gente. Não há limitação aqui. Eu posso atuar tranquilamente. Agora, existe uma situação definida que nós precisamos, advogados, observar. A partir do momento, e aí já vamos deixar claro uma situação. A aprovação no exame de ordem, pessoal, é apenas um requisito
para que você seja advogado. Porque existem outros mais que nós vamos estudar que são necessários para o advogado. Então, repito, a aprovação no exame, que é o que você está buscando, é apenas um requisito. Existem outros requisitos cumulativos que você deve observar e deve preencher. Se você não preencher qualquer um, você foi aprovado, mas não preencheu outros requisitos do artigo 8º do Estatuto, a sua inscrição, indeferida. Então, gente, com a inscrição aprovada, com tudo, você conseguiu ser aprovado em todos os requisitos do artigo 8º do nosso Estatuto. Bom, a OAB, então, vai deferir uma inscrição principal. Essa inscrição principal, ela é acompanhada de 3 presentes. Primeiro presente dessa inscrição principal é o seu número de inscrição na OAB. E esse número de inscrição, a competência dele é do Conselho Seccional, do estado onde você tem domicílio profissional. Então, gente, significa dizer que cada conselho seccional, cada estado tem uma competência quanto ao número da sua inscrição, tá bom? Bom, já disse então a respeito do primeiro presente, que é o número da inscrição. O segundo presente, quando você preencher todos os requisitos ali para a inscrição como advogado, é a carteira. Você vai receber uma carteira de advogado. E aqui eu advirto vocês desde já. Carteira, não é carteirinha, pelo amor de Deus, tá, gente? Carteirinha a gente deixa para o plano de saúde, plano funerário, escola de samba. Aquilo sim é carteirinha. Nossa, aqui é uma credencial de identidade, gente. É um documento civil. Portanto, corrija aquele que falar carteirinha. É carteira. Cadê a sua carteira de advogado? Doutor, por favor, apresente a sua carteira de advogado. Esse é o correto, tá bom? Valorização, vamos valorizar, né? 5 anos de graduação, mais tanto tempo estudando para o exame de ordem, depois pós-graduação, mestrado, doutorado, para falar carteirinha? Não. Carteira de advogado. Bom, e o terceiro e último presente, que vem acompanhado a sua inscrição principal, será, então, a anuidade. É o valor que você pagará ao Conselho Seccional da OAB por estar inscrito nos seus quadros, ok? Esse presente é pouco desejado, né? As pessoas acham ruim, mas ele é necessário para que a OAB mantenha as suas condições, os seus estabelecimentos, as suas subseções, inúmeras subseções, é necessário, tá bom, pessoal? Bom, então estava dizendo, com a minha inscrição principal, você passará então a atuar, você terá o direito de atuar dentro do seu conselho, dentro do seu estado, em número ilimitado de causas. Repito, dentro do seu conselho seccional, você passará a atuar, você poderá atuar em número ilimitado. Posso ter 200 ações, posso ter 500 ações no meu estado, posso ter 1.000, quantas eu conseguir patrocinar. Agora, o inciso 1 fala que eu posso atuar em todo o território brasileiro. Vamos lembrar disso? É o primeiro direito. Nós estamos estudando o primeiro direito. Bom, com a minha inscrição principal, eu tenho então número ilimitado dentro do meu conselho e fora do meu conselho, fora do meu estado, eu poderei atuar em até 5 causas por ano. É isso que a nossa inscrição principal dá direito, gente. Eu não posso atuar ilimitadamente fora do meu conselho com a minha inscrição principal. Tem uma outra forma pela qual eu posso. Mas, em regra, no primeiro momento, eu quero que vocês saibam que a minha inscrição principal, a minha carteira, aquela do meu domicílio profissional, ela me dá direito a atuar fora do meu conselho em até 5 causas por ano. Bom, professor, mas eu tenho mais de 5 causas. Eu vou, por exemplo, eu tenho o meu domicílio profissional no Rio de Janeiro, mas eu tenho bastante causas, eu patrocino muitas causas
no estado do Pernambuco. Como é que eu faço? Eu vou ter que ficar limitado a 5 causas por ano? Não. Nessa hipótese, você pode ir até o conselho seccional de onde você está atuando. No nosso caso, aqui no nosso exemplo, é o estado do Pernambuco. E lá você vai solicitar uma inscrição suplementar. Acabou o problema. Você vai ter a sua inscrição principal do seu estado, onde você reside, onde você trabalha, e a outra, uma inscrição suplementar de outro estado. Com essa inscrição suplementar, pessoal, você pode atuar dentro daquele conselho. Por exemplo, nosso exemplo aqui é Pernambuco. Então eu vou até o conselho seccional da OAB de Pernambuco e solicito uma inscrição suplementar. É novo exame de ordem? É novo exame de ordem? Claro que não, gente. Fiquem despreocupados. Aliás, eu costumo brincar com os meus alunos dizendo que o exame de ordem, você só vai ter que ser aprovado uma única vez na sua vida. Ainda que vocês, Deus o livre, né? Deus o livre. Mas ainda que receberem uma sanção máxima do nosso estatuto, que é a sanção de exclusão, após cumprido aí os períodos de reabilitação, vocês poderão voltar a ser advogados novamente. E não vai precisar fazer novo exame de ordem. Tá bom? Legal? Contribuir com o seu conhecimento? Perfeito. Então, gente, vou lá ao meu conselho seccional, onde eu tenho mais de 5 causas, e aí eu vou, então, requerer a minha inscrição suplementar. Não precisa de novo exame. E aí pergunta de exame. Quantas inscrições suplementares eu posso ter, professor? E aí eu respondo para vocês. Quantas couberem no nosso bolso? Quantas couberem no nosso bolso? Nós estamos aqui, nós temos 27 estados, né? 26 estados e o Distrito Federal. Então significa dizer que eu posso ter uma inscrição principal, que a inscrição principal é a base de tudo, e 26 inscrições suplementares, tá bom? Cada um com seus valores de anuidades. E aí eu passo a ter direito de atuar ilimitadamente em todo o território nacional. Beleza? Só foi o inciso 1 do artigo 7º, meus amigos. Então se preparem. Tem muito mais coisa ainda para nós estudarmos. Bom, prosseguindo aqui aos nossos direitos. Vamos a eles. Põe na tela mágica. São direitos do advogado. Inciso 2. A inviolabilidade do seu escritório. Eu acho que eu lembro disso. Inviolabilidade? Vimos lá na nossa primeira aula, quando eu tratei com vocês de características da advocacia. Falamos aqui da inviolabilidade. Inviolabilidade do advogado, né? Vamos agora entender melhor essa historinha? O que é inviolável? O que não pode ser mexido, né? Não pode ter acesso sem autorização do próprio advogado. Olha lá, o que é inviolável? O seu escritório, o seu local de trabalho. Olha só. O estatuto diferencia. Ora, nós estamos tratando do escritório do advogado e ora, estamos tratando do local de trabalho. Mas por que isso, gente? Porque muitos advogados não possuem um escritório de advocacia. Eles possuem um recinto na sua própria residência destinado ao exercício da advocacia. Nessa hipótese, então, aquele recinto é inviolável. Ah, professor, o senhor está dizendo então que a residência minha, eu não vou ter escritório. Eu vou advogar dentro da minha casa. O senhor está dizendo que a minha residência vai ser inviolável? Não! Não estou dizendo que a sua residência será inviolável. Será inviolável o seu local de trabalho dentro da sua residência. Por exemplo, aquele quartinho que você separou onde você exerce aquele quartinho, sim, este será inviolável. O que mais, professor, será inviolável? Olha lá a continuidade. Seus instrumentos de trabalho. Então, aqui nós estamos tratando do meu computador, do meu notebook, da minha maleta de trabalho. Hoje, pessoal, mundo moderno, né? Nós estamos tratando aqui do meu tablet, desde que ele seja um instrumento para o exercício da advocacia. O meu smartphone
onde eu troco e-mails com meus clientes, onde eu troco as mensagens com os meus clientes. O que mais é inviolável? Da minha correspondência escrita. Correspondência escrita é inviolável. Eletrônica, olha os e-mails aí, pessoal. Telefônica, telemática, e aqui, pessoal, importante vírgula, desde que relativas ao exercício da advocacia. Tudo bem? Então, não posso pleitear o direito à inviolabilidade de uma ferramenta de trabalho pela qual eu não uso para o exercício da advocacia. Porque ela deve ser relativa ao exercício dessa advocacia. Tudo bem? Então, pessoal, essa regra, ela é uma regra máxima, uma prerrogativa profissional. E já que estamos tratando aqui da inviolabilidade, daquilo que as pessoas não podem ter acesso se eu não der autorização, ou se o juiz não conceder a autorização, como é que vai ser? Eu deixo muito claro, pessoal, antes de tudo, eu sempre deixo muito claro para os meus alunos que a inviolabilidade, volta aqui comigo, a inviolabilidade não é uma regra, não é uma prerrogativa para proteger advogado safado. Desculpem pelo termo. Não é uma regra para proteger advogado bandido. A inviolabilidade, ela serve para proteger o bom advogado, para que ele não fique imune, sujeito, né, a uma série de situações que podem acontecer no exercício da sua profissão. Então, pessoal, o advogado bandido, o advogado que serve como instrumento para o tráfico, né, esse não vai ter a regra da inviolabilidade. A regra da inviolabilidade desse cara vai ser quebrada. E nós vamos estudar como. Vamos lá? Põe na tela. Parágrafo 6º do artigo 7º. Parágrafo 6º do artigo 7º do nosso Estatuto. Tá aqui, gente. Tá na tela. Como é que vai ser quebrada a inviolabilidade do advogado? O advogado bandido, como eu acabei de exemplificar. Presentes indícios de autoria. Opa! Coisa é grave, hein? Materialidade de prática de crime por parte do advogado. Gente, presta atenção, hein? Aqui o advogado, ele está sendo investigado por ser autor ou coautor de um crime. Quem pode quebrar a inviolabilidade? Nessa hipótese, gente, a autoridade judiciária competente, o juiz de direito, vai quebrar, poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2 deste artigo. Como deve ser, pessoal, essa quebra da inviolabilidade? Ela deve ser através de uma decisão. O juiz vai dar uma decisão motivada. É aquela decisão que ele vai apontar os indícios de autoria, ele vai apontar qual é o crime que eventualmente tenha cometido o advogado. E nessa decisão, ele então assim defere a quebra da inviolabilidade. Bom, feito isso, como é que vai ser cumprida a decisão do juiz? Primeiro, vamos deixar claro, a decisão do juiz não é cumprida pelo próprio juiz, é cumprida pelos seus interlocutores. No caso, aqui o mandado de busca e apreensão, pessoal, vai ser cumprido por um oficial de justiça, claro, eventualmente acompanhado por policiais, né? Então, vai ser acompanhado por policiais, pelo oficial de justiça, né? O cumprimento do mandado de busca e apreensão. Busca e apreensão para adentrar o escritório do advogado e apreender o quê? O seu computador, o seu notebook, o seu smartphone. Olha, pessoal, a observação importante aqui do parágrafo 6º, que o mandado de busca e apreensão deve ser o quê? Específico e pormenorizado. Específico e pormenorizado. Ou seja, tudo tem que estar descrito nele. Se não estiver descrito tudo que deve ser pego no escritório do advogado, a autoridade lá, o oficial de justiça e a polícia,
não vão poder pegar a ferramenta que não está descrita no mandado de busca e apreensão. Tá bom? Bom, e mais um requisito aqui, pessoal, para a quebra da inviolabilidade. A ser cumprido como? Na presença de um representante da OAB. Pessoal, muito cuidado aqui, porque muita gente confunde e critica indevidamente esta quebra da inviolabilidade, achando que a OAB, a advocacia como um todo, protege maus advogados. Não é isso. Vamos retirar essa ideia da nossa cabeça. A presença aqui do representante da OAB, pessoal, tem como objetivo tão somente fiscalizar o ato. Fiscalizar se há indício de autoria, se há materialidade de prática de crime, se quem está quebrando a inviolabilidade é o juiz competente. Que mais? Se a decisão está motivada, se foi expedido o mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado. Só isso, gente. Ele vai fiscalizar o ato, ele não vai proteger. É só para que o advogado que está sendo investigado tenha uma garantia de que está tudo sendo feito de acordo conforme determina a lei, de acordo como determina o estatuto. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá, cuidado, vamos enxergar o nosso exame como sendo advogados. Não vamos enxergar o nosso exame como população, tá bom? Bom, gente, na hipótese do parágrafo 6º, aqui, a quebra da inviolabilidade, ela é relativa somente ao advogado, tá certo? Olha a observação que tem aqui. Sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a cliente do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes. Então, disse tudo isso para vocês, para deixar claro que a quebra da inviolabilidade aqui, no parágrafo 6º do artigo 7º, é só em relação ao advogado. Tranquilo? Agora, o advogado e cliente são bandidos. Ambos estão servindo aqui ao crime. Não, aí a inviolabilidade vai ser quebrada tanto do advogado, pelo parágrafo 6º, e pelo parágrafo 7º, gente, está logo aqui, também do cliente. A ressalva constante do parágrafo 6º desse artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Ok, pessoal? Então aqui, muito claro, já deixei para vocês o direito da inviolabilidade, volta comigo aqui, e a quebra da inviolabilidade. Tudo bem? Então, assim, já esgotamos 2 direitos dos advogados. Vamos ao terceiro? Terceiro direito, artigo 7º, inciso 3. Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Pessoal, aqui o direito de comunicação, ele é indisponível. O advogado pode se comunicar com o seu cliente, ainda que não tenha procuração e ainda que esses se acham presos, detidos, recolhidos em estabelecimentos civis e militares, ainda que considerados incomunicáveis. Pessoal, aqui o camarada é barra pesada. Significa dizer que a mãe dele, o pai, os filhos não vão poder se comunicar com ele. Mas o advogado, esse sim, esse vai ter o direito de se comunicar com ele, ainda que não tenha a procuração. Tá bom? Então esse é o terceiro direito e eu encerro essa aula por aqui. Já deixando vocês cientes que na próxima aula vamos tratar ainda de direito dos advogados. Estudem, meus amigos, estudem, minhas amigas, porque agora estamos atingindo um nível muito intermediário, bem legal em ética profissional.
Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau.